Uma ótima noite a todos. Nós vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma pequena retrospectiva dos últimos assuntos que a gente viu na aula passada, na semana passada, sobre múltiplos, divisores, MMC e MDC, e depois, em seguida, nós vamos resolver alguns problemas, né? Que são problemas, assim, que geralmente serão cobrados de vocês, problemas mais ou menos nesse estilo, né? Eu fiz um apanhado nas coletâneas das últimas provas do IFES, né? E me baseei para montar para vocês esses problemas. E no final da aula, eu vou estar disponibilizando também uma lista de exercícios envolvendo, né, os critérios de visibilidade, todos esses conteúdos que a gente viu envolvendo múltiplos divisores, MMC e MDC, para vocês estarem realizando, e a nossa próxima aula vai ser na sexta, correto? Aí na sexta-feira a gente dá uma olhada nesses exercícios e uma breve corrigida de alguns deles. Então, vou colocar aqui para vocês o material que a gente viu na aula passada. Eu até disponibilizei para vocês, gente, esse material lá no grupo. Mas depois eu vou colocar ele de novo, porque eu fiz algumas alterações. Eu acrescentei os critérios de visibilidade por 7 e por 11, que teve um colega aqui na semana passada, e eu falei que eu não tinha colocado inicialmente, porque esses critérios não são muito utilizados. Às vezes, os alunos não sentem muita facilidade em executá-los, mesmo que eles não são tão difíceis, né? E aí, a gente tem alguém com o microfone ligado aí, tá? É o Cauã. Deixa eu ver aqui. Sua melhor amiga. Eu também. É verdade. Vamos desligar os microfones aí. Deixa eu consegui desativar aqui. Então, gente, como eu estava dizendo, eu atualizei o material e aí eu vou colocar ele de novo lá para vocês fazerem o download. Aqui, só recordando com vocês que nós vimos na semana passada, são os elementos, né, da multiplicação, divisor, quociente, resto, dividendo. Depois nós vimos o que é um múltiplo, né, vimos alguns exemplos, o que é um divisor de um número. Só relembrando, os múltiplos, eles formam um conjunto infinito, né? É um conjunto que não tem fim. O primeiro múltiplo de todos os números é o zero, porque qualquer número multiplicado por zero dá zero. E aí ele vai aumentando de acordo com o número. Por exemplo, os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, e assim sucessivamente, correto? Depois nós vimos os divisores. Já os divisores, eles formam divisores de um número natural, um número inteiro, eles formam um conjunto finito, ou seja, a gente consegue enumerar, consegue contar os elementos desse conjunto, e o primeiro número, o menor, né, divisor de todos os números é o número 1, porque todo número pode ser dividido por 1. E o maior divisor, né, de um número natural é o próprio número. Então, começa pelo 1 e termina no próprio número, igual aqui, ó. Divisores de 32, vai do 1 até o 32, tá? Depois nós vimos aqui como descobrir a quantidade de divisores de um número. Eu coloquei o 90 como exemplo. A gente fatorou 90, aí a gente pega todos os expoentes da fatoração, adiciona mais um e multiplica esses expoentes. Então, o total aqui de divisores de um número vai ser o produto desses expoentes acrescidos de uma unidade. Quem não lembrar, é só recordar. Fizemos um exemplo. Depois, a gente viu os critérios de visibilidade. Então, vamos recordar rapidamente para a gente fazer tudo que tem que fazer nessa aula. Divisibilidade por 2, o número para ser divisível por 2, ele tem que ser um número par. Ou seja, o algarismo das unidades, né, o último algarismo tem que ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, expliquei direitinho para vocês. Para ele ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos tem que resultar num valor que seja também divisível por 3. Então, coloquei aqui os exemplos também, discutimos bem na semana passada. Divisibilidade por 4. A gente vai pegar o número formado pelos dois últimos algarismos de um determinado número. E quando a gente pegar o número formado por esses dois últimos algarismos, se ele for divisível por 4, então esse número todo será divisível por 4. Se ele não for, não será divisível. Divisibilidade por 5, né? O número termina em 0 ou 5. Divisibilidade por 6. Como 6? Se a gente fatorar o número 6 é 2 vezes 3, o produto de 2 por 3, e 2 e 3 são primos entre si, né?
Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser par, já que ele tem que ser divisível por 2, e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3, né? Então, isso para ele ser divisível por 6, ele precisa de abranger esses dois critérios. Agora, vamos lá para o critério de divisibilidade por 7, que eu não tinha explicado. Eu tinha colocado no material, mas como o colega pediu, eu achei importante também colocar. Até pulei, porque não é comum mesmo de se trabalhar. Como que a gente faz para descobrir, para testar, se o número é divisível por 7? Eu peguei um critério, existem outros, tá? Se vocês talvez forem pesquisar na internet aí, talvez vocês encontrem um outro critério diferente do meu. Eu peguei o que eu achei mais simples para trabalhar com vocês. Do meu não, do que eu escolhi para trabalhar hoje. A gente precisa duplicar o algarismo da unidade, que é o último algarismo do número, e depois subtrair do resto do número esse valor que a gente multiplicou. Se o resultado for divisível por 7, o número também será divisível. Então, vamos olhar esses exemplos aqui. No próximo slide eu coloquei outros exemplos. 203 dividido por 7 dá 29. Exato. Aí, usando o critério, isso aqui é através da divisão, a gente consegue descobrir também se o número é divisível ou não, por 7, por qualquer outro valor. Usando a divisão, o que a gente faz? A gente vai pegar o último algarismo aqui, que é o 3, vai multiplicar ele por 2, que dá 6. Depois a gente pega essa parte do número aqui que sobra, o número 20, e diminui. 20 menos 6 deu 14. Como 14 é um múltiplo de 7, é divisível por 7, e múltiplo também, então esse número 203 também é divisível por 7. Então, deu para entender? Recordando, a gente pega o último algarismo, nesse caso é o 3, multiplica por 2, deu 6. Depois a gente pega a parte que restou do número, que é o 20, né? Era 203, como eu já usei o 3, sobrou 20. Diminui 20 menos 6, deu 14. Vamos fazer com o próximo. 294, a gente pega o 4, que é o último algarismo, multiplica por 2. Aí deu 8, correto? Sobrou o quê? 29. A gente pega o 29 menos 8 dá 21. 21 é divisível por 7. Então, aquele número inicial todo, 294, também é divisível por 7. Por último, outro exemplo que eu fiz aqui, pega o último algarismo, que é o 0, multiplica ele por 2. 2 vezes 0, 0. Aí agora a gente pega a parte inicial aqui, que é 84, menos o 0, continua sendo 84. E o 84, gente, é divisível por 7. Então, esse número 840 também é. Coloquei outros exemplos aqui, números maiores, para vocês verem que, às vezes, ali tem números só de 3 ordens, né? Unidade, dezena e centena. Todos os números aqui têm 3 ordens. Eu coloquei um número aqui de 5 ordens, porque vocês podem se deparar com um número desse e falar, peraí, mas agora como é que eu faço? Né? Não terminou, como é que eu faço? Então, eu peguei um número maior para mostrar para vocês. Ó, a gente pega o último algarismo, que é o 5, multiplica ele por 2, dá 10. Sobrou 3.601, correto, gente? Então, eu coloco 3.601 menos 10. Fica 3.591. Só que para eu descobrir se esse número aqui é divisível por 7, eu tenho que fazer o critério de novo, porque é um número alto, a gente não consegue, pela tabuada de 7, né, que é de 0 a 70, a gente não consegue descobrir. Então, eu repito ele aqui, aí eu vou pegar o número, o algarismo da unidade, que é o 1, vou multiplicar por 2, deu 2. Aí sobrou o quê? O 359. Então, 359 menos 2. 357. Novamente, o 357 ainda é um número alto. Eu não consigo mentalmente descobrir se ele é divisível por 7. Então, eu faço de novo. Pego o algarismo da unidade, que é o 7, multiplico por 2. Deu 14. Agora, eu pego a parte inicial do número, que é 35, menos 14, deu 21. Opa, cheguei num número de 2 algarismos que fica fácil de descobrir se ele é divisível por 7 ou não. Então, 21 é divisível por 7. Então, aquele número inicial, 36.015, também é divisível por 7. Gente, como é algo novo, né, que, como eu disse, geralmente não é passado esse critério, né, na escola, na maioria das escolas não é passado. Vocês têm alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Vou fazer o segundo exemplo aqui para vocês. Agora de um número que não vai ser divisível, tá? 30.029. Então, a gente pega o último algarismo,
multiplica por 2, dá 18. Então, a gente pega a parte que sobrou aqui, 3.002, e diminui por 18. Dá 2.984. Correto? Agora, a gente vai pegar o último algarismo aqui, que é o 4, multiplicar por 2, dá 8. Pega a parte que sobrou do número, 298, e diminui por 8. Sobra 290. Ainda está um número alto. Então, a gente pega o último algarismo, que é o 0, multiplica por 2, dá 0. Pega a parte inicial, que é o 29, menos 0, 29. 29 não é divisível por 7, porque 7 vezes 3 é 21. 7 vezes 4 é 28. E 7 vezes 5 já é 35. Então, o 29 não tá, ele não é um múltiplo de 7, muito menos divisível. Então, esse número inicial, 30.029, também não será divisível. Certo, gente? Então, esse é o critério de divisibilidade por 7. Estamos entendidos? Se alguém quiser que eu faça mais algum exemplo, eu faço aqui no quadro, ou eu faço aqui, podem falar, tá bom? Como ninguém pediu nada, a gente vai passar. A gente estudou o critério de divisibilidade por 8, que é bem parecido com o critério de divisibilidade por 4, só que o de 8 a gente olha os 3 últimos algarismos, o número formado pelos 3 últimos algarismos de um número. Ó. Se ele for divisível, se esse número for divisível por 8, o número todo também é. Nós vimos o critério de divisibilidade por 9, que é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. Só que agora, quando a gente soma os algarismos, todos os algarismos, a soma tem que ser divisível por 9. Lá no divisibilidade por 3 tinha que ser divisível por 3. O critério de divisibilidade por 10, né? É quando o número termina em 0. Muito simples. E, por último, a gente vai ver o critério de divisibilidade por 11. Existe o de 12, tá, gente? O de 13 é bem complexo, não compensa esses maiores, a gente ficar estudando. Mas, assim, uma regra. Por exemplo, o número 45. Número 45, a gente pode escrever ele de várias formas. Por exemplo, 3 vezes 15, 9 vezes 5, né? Acho que 1 vezes 45 e por aí vai. Se você pegar dois termos, dois fatores que sejam primos entre si, por exemplo, 9 e o 5 são primos entre si. O que são números primos entre si? Não existe um divisor comum entre eles, além do 1. Então, se você quiser saber se o número é divisível por 45, é só você testar se ele tem que ser divisível por 9 e por 5 ao mesmo tempo. Porque 9 vezes 5 é 45. Bem parecido com o critério de divisibilidade por 6. 6 não é 2 vezes 3? Então, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, a gente usa esse mesmo raciocínio. Então, a gente vai finalizar aqui no critério de divisibilidade por 11. Então, vamos ler aqui. Ó. Um número é divisível por 11 nas situações em que a diferença entre o último algarismo e o número formado pelos demais algarismos, de forma sucessiva, até que reste um número com 2 algarismos, resultar no múltiplo de 11. Ele é bem parecido com o critério de 7, que a gente acabou de ver. Só que o critério de divisibilidade por 7, a gente pegava o último algarismo, que é das unidades, multiplicava por 2 para depois diminuir o do restante do número. Esse não, você só pega o último algarismo e diminui pelo restante do número. Então, vamos fazer aqui. Ó. Esse primeiro exemplo pega o número 1.342 dividido por 11 e já deu que é igual a 122. Ou seja, através da divisão, a gente consegue concluir que o número 1.342 é um número divisível por 11. Agora, a gente vai fazer através do critério. A gente exclui o último algarismo aqui, aí vai ficar 134 menos o último algarismo. 134 menos 2 dá 132. Como o número deu um número alto, para a gente decidir se ele é ou não divisível por 11, a gente faz de novo. 13 menos 2. Sempre assim. Pega o que sobra menos o último algarismo, tá bom? 13 menos 2 dá 11. Se deu 11 é porque 11 é múltiplo de 11, né? 11 vezes 1 é 11, então esse número todo é divisível por 11. Agora vamos fazer com esse aqui, ó. Vai ficar 278, que é essa parte inicial aqui, menos 3, que é o último algarismo, dá 275. A gente vai aplicar de novo o critério. 27 menos 5, que dá 22. 22 é um múltiplo de 11, porque 11 vezes 2 é 22. Então, esse número todo aqui é divisível por 11. E aqui, novamente, ó, a gente vai pegar 715 menos 0, que é o último algarismo. Continua 715. Agora, 71 menos 5,
que dá 66. 66 é 6 vezes 11, então é divisível por 11, assim o número 7.150 é divisível por 11 também, certo? Então, coloquei mais 2 exemplos aqui com ordens maiores. Coloquei esse aqui com 5 ordens, né? 52.635. Então, a gente pega 5.263, que é essa parte aqui, menos o número 5, que é o último algarismo. Ficou 5.258. Agora, eu vou aplicar o critério de novo aqui, ó. Vou separar ele aqui, ó. 525 menos 8, 517. Como ainda é um número alto, eu vou fazer de novo. 51 menos 7, 44. Como 44 é divisível por 11, então esse número também vai ser divisível por 11. Agora, 8.201, a gente pega 820 menos 1, 819. Como também é um número grande, a gente divide aqui, fica 81 menos 9, 72. 72, gente, não é divisível por 11, então o número 8.201 também não será divisível por 11, certo? Continuando, a gente fez esse exemplo, a gente viu o que é um mínimo múltiplo comum. Nós vimos aqui a maneira de fazer de uma forma mais demorada, que é escrever os múltiplos do 40, escrever os múltiplos do 32, nesse exemplo, e decidir qual é o menor número que se repete, que é múltiplo comum. E vimos um outro método de fazer, que é a fatoração simultânea. Só você fatorar os números simultaneamente, depois multiplicar aqui, você chega no mesmo valor do MMC. Vimos aqui do máximo divisor comum, que para você descobrir o maior número que divide ambos ao mesmo tempo, igual aqui, 72 e 60. Coloquei todos os divisores do 72, todos os divisores do 60. E o maior deles foi o 12. E fazendo por esse método, a gente coloca o 70 e o 12, né, de forma simultânea, a gente faz a fatoração. Só que aqui tem um detalhe. Eu vou ter que ter uma atenção especial para os divisores comuns. O que são isso? São os divisores que dividem tanto 60 como 72 ao mesmo tempo. Então, ó, 60 por 2, 30. 72 por 2, 36. Novamente, os dois dividem por 2. Só quando chega aqui, por exemplo, o 15 não divide por 2. Eu repito aqui embaixo. E 18 por 2 dá 9. Então, eu não vou destacar esse 2 aqui, que ele não foi divisor comum. Eu só vou usar os divisores comuns. Então, ao contrário do MMC, que multiplica todos os fatores, a gente só vai multiplicar os que foram comuns. 2 vezes 2 vezes 3, que deu 12. Então, o máximo divisor comum é 12, como já tinha sido calculado aqui. A partir disso, agora, antes da gente ir para os problemas, que é a parte mais interessante, onde vocês vão ver as aplicações de tudo que a gente estudou. Eu quero fazer um comentário com vocês aqui. É o seguinte. Muitos alunos sabem desenvolver, né, sabem fazer a técnica, o procedimento, o método de calcular MMC, MDC e tudo mais, mas na hora que tem um problema, ele fica muito confuso. Professor, é o MMC ou o MDC? Então, eu quero fazer uma explanação geral para vocês aqui. MMC, menor múltiplo comum. Então, sempre que o problema te falar, determine a menor quantidade possível, o problema te dá uma ideia cíclica de quanto e quanto tempo isso vai acontecer de novo, né? Vou dar um exemplo aqui. Fulano foi viajar, ele faz uma viagem, ele retorna à cidade de origem a cada 20 dias. O ciclano a cada 30 dias. Os dois saíram juntos hoje. Depois de quanto tempo eles vão se encontrar de novo? Tá vendo? É cíclico, é um movimento cíclico que se repete. De tanto e tanto tempo, de tanto e tanto tempo. Então, vocês, sempre que o problema envolver ideia de tempo e falar sobre encontro, igual essa questão que eu acabei de falar. Quando eles vão se encontrar novamente, quando isso vai acontecer junto novamente, entendeu? Então, você vai trabalhar com o MMC, que é um múltiplo, que dá a ideia de ciclo. Já o MDC é mais fácil de você identificar. Ele sempre está reportado a divisão de grupos, divisão em quantidades. E sempre vai falar em maior quantidade possível. Às vezes, o problema fala de menor quantidade, mas dá a ideia de divisão. Então, é porque você vai fazer o MDC, mas no final você vai ter que fazer um outro cálculo para chegar na resposta. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou passar os exemplos para vocês e vou chamando a atenção de vocês à medida que a gente for resolvendo. Então, o MDC é sempre que tiver a ideia de divisão e falar em partes iguais, né? Dividir pedaços de madeira no maior tamanho possível, de forma que não sobre madeira, que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho.
Tem sempre essas... o problema sempre te dá dicas, subsídios para você decidir se é o MMC ou se é o MDC, porque existe, como nós vimos, a diferença na hora de resolver, não são iguais. Calcular MDC e MMC não é a mesma coisa, ok? Vamos continuar aqui, fazer os exemplos, com calma, explicando para vocês. No dia 22 de março de 2020, 3 caminhoneiros foram viajar, saindo da mesma cidade. O caminhoneiro A retorna em 24 dias. O caminhoneiro B retorna em 40 dias e o caminhoneiro C retorna em 18 dias. Cada um tem um período de viagem diferente do outro. Supondo que ao retornar à cidade de origem, cada caminhoneiro volte a viajar novamente no dia seguinte, em qual dia os 3 caminhoneiros se encontrarão novamente na mesma cidade? Difícil, né? Vamos prestar atenção aqui. Primeiro eu coloquei aqui, ó, resuminho das informações, que é o que eu sempre oriento vocês. Lê um problema, tira as principais informações e anota. Então, eu coloquei caminhoneiro A de 24 em 24 dias, o B de 40 em 40 dias e o C de 18 em 18 dias. Voltando aqui nesse slide, esse problema, ele trabalha com a ideia de tempo e com a ideia de encontro, né? Depois de quanto tempo eles vão voltar a se encontrar novamente, vão partir juntos da cidade novamente. Então, a gente vai usar o múltiplo, questão do múltiplo, MMC. Então, nós vamos calcular o MMC de 24, 40 e de 18. Fazendo aqui todo o procedimento que vocês já sabem, acho que eu não preciso explicar detalhadamente aqui, né, para vocês, igual aqui só um detalhe. Aqui todos dividiram por 2, só quando chega aqui o 9 não divide por 2, repete ele. Vai chegar uma hora que vai ter um fator que vai dividir por ele, tá? Então, fizemos aqui esse MMC, eu calculei ele aqui em cima. Deu, o 2 apareceu 3 vezes, o 3 2 vezes e o 5 uma vez. Então, deu 360. Então, quer dizer o quê? Que 360 dias depois da primeira viagem, quando eles partem juntos, que eles vão se encontrar novamente. Só que o problema, ele quer saber em qual dia, né? Em qual dia, ou seja, eu tenho que falar o dia e o mês. Dia tanto do mês tanto. Aí agora, gente, é mais raciocínio lógico mesmo e organização. Então, eles viajaram dia 22 de março. Fica mais fácil o quê? Um ano tem 300, aí depende. É um ano de 2020, esse ano é um ano bissexto. Tem que lembrar de todos os detalhes. Ano bissexto, o mês de fevereiro tem 29 dias, então o ano tem um dia a mais. Tem 366 dias, e só corre de 4 em 4 anos. Então, no caso, partindo do dia 22 de março, que é logo no início do ano, é mais fácil eu contar quantos dias faltam para chegar ao final do ano, ou eu pegar quantos dias já se passaram e diminuir de 366. Bem melhor fazer isso, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Agora precisamos determinar em qual dia e mês isso irá ocorrer. Como 2020 é um ano bissexto, ele tem 366 dias. E até o dia 22 de março se passaram 82 dias. Por quê? 31 dias do mês de janeiro, 29 do mês de fevereiro e 22 do mês de março. Então, somei aqui e deu 82 dias. Como o ano tem 366, diminuindo por 82, sobra 284 dias. Esses 284 dias é o que falta até finalizar o ano de 2020, até o 31 de dezembro de 2020. Então, eu preciso de saber, de hoje em diante, do dia 22 de março em diante, que dia que vai resultar, que dia que mês vai resultar 360 dias depois. Então, eu já sei que para finalizar o ano, falta só 284 dias. Então, eu pego o que eu preciso de encontrar, que é 360, menos 284 dias. Vai ficar faltando para o ano de 2021 ainda 76 dias. Então, eu vou finalizar esse ano de 2020 e eles só vão se encontrar no ano de 2021. Só que ainda eu tenho que descobrir em qual mês e qual será o dia. Então, eu venho aqui. No ano de 2021, são 31 dias. Janeiro sempre é 31. Então, eu pego 36 menos 31. Sobram 45 dias. O fevereiro de 2021, como não é bissexto, vai ter 28 dias. Então, eu pego 45 menos 28, sobra ainda 17. Então, eles irão se encontrar novamente no dia 17 de março de 2021. Tá bom? Aí, gente, teria uma maneira mais simples também de fazer. Seria o quê? 366
é quase um ano depois. Um ano depois seria o quê? 365, né? Já que já passou o dia a mais, que é em fevereiro. Daria 22 de março de 2021, certo? Aí, tirando 5 dias de 22 de março de 2021, 22 menos 5 dá 17 de março. Também poderia ser feito assim, tá? Eu fiz explicadinho aqui para vocês entenderem também uma maneira de você estar chegando à resposta, mas você poderia fazer mais direto, ok? Compreenderam? Vamos para o próximo exemplo. O número 4.580.254 é um múltiplo de 7. Eu estou afirmando que ele é um múltiplo de 7. O que quer dizer? Quando eu dividir ele por 7, gente, o resto é zero. Vai dar um valor, o quociente é inteiro e o resto é zero. Qual dos números abaixo também é múltiplo de 7? Esse aqui eu nem fiz slide de resolução, porque ele é mais tranquilo de fazer. Até foi feito isso aqui, ó. A continha, né, o algoritmo que mostra qual número que multiplicado por 7 resulta em 4.580.254. A gente viu que os múltiplos vão aumentando de acordo com o valor do número. Por exemplo, múltiplos de 5 aumenta de 5 em 5, múltiplos de 6 aumenta de 6 em 6. Então, os múltiplos de 7 aumentam de 7 em 7 ou diminuem de 7 em 7, se você estiver olhando da direita para a esquerda, de forma decrescente. Então, a gente tem que pegar esse número aqui e fazer um parâmetro, uma comparação com esses números aqui. Olha bem. Esse número, olha o final dele, né? Só a parte final, porque o início é todo igual. 249 é menor do que 254. Se for 7 unidades a menos, esse aqui vai ser 1, tá? Só que para eu sair daqui e chegar aqui, dá 5, então não é. Falso, não é. Vou marcar só o que for. 248, que é o final aqui, vai ser 6 unidades a menos, tá? 6 unidades a menos. Também não vai ser. O 247 vai ser 7 unidades a menos. Ou seja, esse número aqui, ele é um múltiplo menor, é um múltiplo imediatamente menor do que esse. Se eu pegar esse número e diminuir 7 unidades, eu chego nisso. Então, a resposta é esse, tá? Poderia ter apresentado aqui um múltiplo imediatamente maior ou um imediatamente menor. Foi o menor que apresentou. Tá bom, gente? Exemplo 3 agora. Uma professora tem 237 balas para dar a seus alunos. Qual é o número mínimo de balas? Número mínimo de balas. Gente, vamos prestar atenção nesses detalhes aqui. A mais que ela precisa conseguir para que todos os alunos recebam a mesma quantidade de balas sem sobrar nenhuma. Esse problema ele já envolve simplesmente o algoritmo da divisão, tá? Ele não envolve MMC e MDC, não. Ela tem 237 balas e quer dividir para 11 alunos. Então, ó, o que eu fiz aqui? 237 dividido por... Desculpa, gente, não 11 não, 31 alunos, tá? 237 dividido por 31 alunos. Dá 7 e sobra 20. Como sobrou 20, não dá para ela dar mais uma bala para cada aluno, porque são 30 alunos. Ela precisa de... Ela tem duas opções. Ou ela deixa sobrar, ou ela completa essa quantidade para ela dar uma bala a mais. Então, aqui está falando que ela precisa conseguir mais balas para que cada aluno receba a mesma quantidade, que não sobre bala para ela. Não quer que sobre. Então, ela precisa de mais 11 balas, né, gente? Porque se ela tiver mais 11 balas, 20 mais 11, 20 que sobrou mais 11 que ela vai adquirir, dá 31. Dá para ela dividir de novo aqui, aí vai dar 8 balas para cada aluno, certo? Então, às vezes a gente resolve o problema apenas fazendo o algoritmo da divisão de forma adequada, tá? Exemplo 4. 2 rolos de arame, um de 210 metros e outro de 330 metros, devem ser cortados em pedaços de mesmo comprimento. De modo que isso pode ser feito, de que modo isso pode ser feito se desejamos obter a menor quantidade possível de pedaços. Olha bem, gente, tem que prestar bastante atenção. Não é porque tem a palavra menor aqui que eu vou calcular o mínimo múltiplo comum, não. O problema está me dando a ideia de divisão em partes iguais, então é o MDC que eu tenho que fazer. Quando eu fizer o MDC desses dois valores aqui, eu vou descobrir qual é o tamanho do pedaço. Então, quanto maior for o tamanho do pedaço, menor a quantidade de pedaço. Por isso está pedindo aqui a menor quantidade de pedaço. Não podemos confundir as coisas. Então, vamos fazer o MDC entre 210 e 330. Ó.
210, 330. Divide por 2. Ambos dividem por 2. Então, eu deixei destacado aqui. Fica 105 e 115. Agora, eu vou dividir por 3. Só o 105 que divide. Então, por isso que eu não destaquei de vermelho. 105 por 3 dá 35 e 115 por 3 não divide. Agora, ambos dividem por 5. Então, dá 7 e 23. Agora, só um divide por 7, só um divide por 23. Então, o MDC vai ser 2 vezes 5, que é 10. Esse aqui é o tamanho do 10 centímetros. Nossa, que horrível. É o tamanho dos pedaços. Aí, olha o que eu escrevi aqui embaixo. Para que tenhamos a menor quantidade de pedaços, é necessário que os pedaços tenham o maior tamanho possível. E o maior tamanho possível é 10 centímetros. Por isso, não errei aqui, tá? Por isso, calculamos o MDC e ao todo serão. Quantos pedaços a gente vai ter? Eu somei as duas quantidades, né? Eu poderia calcular separado e somar no final. Já somei os dois comprimentos, 210 mais 330, deu 540. Divide por 10, porque cada um vai ser dividido por 10 centímetros, deu 54 pedaços de 10 centímetros cada um. Certo, gente? Vamos para o próximo. 2 ciclistas correm numa pista circular e gastam, respectivamente, 30 segundos e 35 segundos para completar uma volta na pista. Eles partem do mesmo local e no mesmo instante. Tá vendo, gente? Ó, parecido com o problema, acho que o primeiro que a gente fez, dos caminhoneiros, tá? Tá vendo? Um completa a volta num tempo, que é 30 segundos, o outro completa em 35. Eles partem no mesmo instante. Após algum tempo, os dois atletas se encontram pela primeira vez no local da largada. Eles vão se encontrar, vai chegar uma hora que eles vão se encontrar de novo. Neste momento, o atleta mais veloz estará completando quantas voltas? E o menos veloz? Depois de quanto tempo da largada ocorrerá o encontro? Então, como está dando a ideia de encontros, né? Eles vão fazer em tempos diferentes, mas vai ter um momento que eles vão voltar a se encontrar, a ideia cíclica, como eu falei, a gente vai usar o MMC, né? O mínimo múltiplo, ideia de múltiplos. Então, ó, 30 e 35 são os tempos que eles fazem a corrida. Divide por 2, dá 15 e 35. Por 3, dá 5 e 35. Por 5, 1 e 7. Por 7, 1 e 1. Nesse caso, vou multiplicar todos os fatores, dá 210 segundos, tá, gente? O atleta mais veloz vai completar quantas voltas? O mais veloz é o que faz em menos tempo. Ó, mais veloz, menos tempo. Tá vendo? São grandezas indiretas. Inversamente proporcionais. Então, 210 dividido por 30 segundos dá 7 voltas, o mais veloz. O menos veloz, ele é o que faz o tempo em 35 segundos. 210 dividido por 35 dá 6 voltas. E depois de quanto tempo da largada ocorrerá o encontro? É a resposta que a gente encontrou com o MMC. Aí eu transformei para 3 minutos e 30 segundos ou 210 segundos. Certo, gente? E agora, a gente vai resolver mais um. Eu creio que seja o último, que está faltando só 5 minutinhos para a gente encerrar a aula. Durante uma liquidação, 2 amigas compraram todas as peças que acharam em uma barraquinha, gastando, respectivamente, R$ 375 e R$ 405. Se todas as peças tinham o mesmo preço, qual a quantidade mínima de peças que tinha na barraquinha? As peças todas tinham o mesmo preço. Para saber a quantidade mínima, eu tenho que saber o valor máximo de cada peça, né? Quanto maior o valor, menor a quantidade, visto que os valores aqui que elas gastaram é fixo, né? Então, eu vou fazer a divisão, né? O MDC. Então, aqui a gente pega 375, 405 e vai fazendo a fatoração simultânea. A gente encontra 2 fatores aqui, ó, que são comuns, só o 3 e o 5. Então, aqui, gente, eu deixei de vermelho, mas eu não lembro o motivo, acho que foi um erro mesmo, né? É só o 3 e o 5, que dá, então, R$15 é o valor de cada peça. Aí eu escrevi aqui para vocês, ó, para determinar a quantidade mínima de peças que havia na barraquinha, é necessário que essas peças tenham o maior valor possível. Por isso, calculamos o MDC, que é R$15. A quantidade de peças não pediu separado, tá, gente? Se tivesse pedido separado, eu ia dividir. 375 por 15, ia falar quantas peças uma comprou. 405 por 15, ia falar quantas peças a outra comprou. Mas não pediu separado. Então, eu vou somar aqui, dá 780 dividido por 15, 52 peças, certo? Dá tempo de a gente fazer o próximo, né? Esse aqui, nem fiz o slide de resolução também,
porque ele é mais, ele usa a teoria que a gente viu na semana passada, ó. E é um exercício de Enem. Professora, por que você está cobrando exercício de Enem? Porque ele envolve um conceito que a gente está estudando, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Sabe-se que n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Essa informação aqui, se você está falando que ele é múltiplo de 10, quer dizer que tem algum fator aqui, expoente aqui também, porque 2 vezes 5 é 10. Mas aqui não tem, é como se fosse 0, 7 elevado a 0, porque ele não é múltiplo de 7, tá? O número de divisores de n, diferentes de n, tem que excluir o n. Número de divisores, a gente não pega o expoente da fatoração, soma mais 1, soma mais 1, soma mais 1 e multiplica tudo? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó, x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1, só que no final eu vou tirar 1. Por que eu vou tirar 1? Porque pede para excluir o n. Porque os divisores começam no 1 e terminam no próprio número. Então, eu tenho que excluir o último número, por isso que coloco menos 1 aqui no final. Certo, gente? Vamos lá, então, agora essa letra aqui, letra E. Vamos fazer o último exemplo, tá? Para a gente finalizar. Se a aula acabar, antes de eu me despedir, vou colocar a lista de exercício no grupo e vou colocar o slide novamente lá para vocês. Só que o slide eu vou colocar na sexta-feira, porque eu vou terminar os exemplos na sexta. Hoje não vai dar tempo de terminar tudo. Ó, o número A é igual a 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a n. Esse número possui 15 divisores. Qual o valor de n? Qual o valor desse expoente aqui? Se ele possui 15 divisores, a gente tem que usar esse conceito que a gente viu agora no exemplo anterior. A quantidade de divisores não é esse expoente mais 1 vezes esse expoente mais 1, isso tudo tem que ser 15. Então, vamos fazer aqui, ó. Coloquei aqui novamente. Então, a regra para calcular a quantidade de divisores é pegar esse expoente, somar mais 1, então 2 mais 1, vezes esse expoente aqui somado com 1 também, n mais 1. Isso tudo tem que ser igual a 15, porque o exercício já traz a informação que tem 15 divisores. Aí a gente vai fazer a propriedade distributiva aqui, né? 2 mais 1, 3. Então, 3 vezes n, 3n. 3 vezes 1, 3. 3n mais 1, ou 3n mais 3 igual a 15. 3n vai ser 12. A gente passa o 3 subtraindo, né? Fica 12. N vai ser 4. Então, o valor do n aqui é 4. E se eu, porventura, tivesse perguntado para vocês qual é o valor do A, o A seria o quê? Que número é esse? 2 elevado a 2 é 4. 5 elevado a 4 vai dar 625. Então, daria 2.500, eu acho. Isso, 2.500. Tá bom? 4 vezes 625. Daria para descobrir o valor do A também. Então, gente, a gente vai encerrar a aula de hoje por aqui. Vou colocar a lista para vocês agora no grupo. Façam, não deixe de fazer. Sexta-feira a gente retoma essa última parte dos exemplos e comenta alguma coisa da lista e parte para o conteúdo seguinte, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até sexta.